Dionísia Conceição. Apóstolo, como lidar com aqueles que se dizem irmãos, se são devassos, falsos, idólatras, maldizentes e que vivem junto de nós? Eu vos envio no meio dos lobos. Sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Acabou. Eles são lobos. São lobos com pele de ovelha. Dizem ser irmãos. Não estou a falar os irmãos da carne. Se são irmãos da carne também, e também são irmãos que dizem ser da fé, então vigia com eles. Qualquer um que diz ser cristão, não é muçulmano, nem budista, nem ateu, nem comunista, nem nada. Quem diz que é cristão, católico, cristão, evangélico, mas porém é devasso, é idólatra, é maldizente, é adúltero, é assassino, afaste-te deles, porque esses são mais perigosos do que os outros. Esses são os inimigos da fé, esses são os inimigos do evangelho. Os falsos profetas fazem parte desse grupo. Ouviu? Paulo disse, não que, aleluia, vocês devem se separar, se afastar com os ímpios deste mundo. Não, mas com os ímpios que dizem ser irmãos. Com estes, nem comais. Esse nem comais é vigiar com eles. Não pode fazer amizade ou então andar com essas pessoas, para não andar em julgo desigual, porque as suas palavras sempre é contra o reino de Deus usando o nome de Deus. Suas palavras é tentar transtornar você com a palavra de Deus. Não é que eles vão usar a palavras distorcidas. Ouviu? Vão dizer, eu também sou da igreja. Eu também não sei o que. Estás a exagerar. Então, muitos tropeçaram por causa disso. Aquilo que você vai ouvindo, daqui a pouco vai te mudar. Afasta-te deles. Fica longe desses falsos cristãos. Diga-me, não os odeia, mas porém, vigia com eles. Seja prudente com eles e seja humilde com eles. Ouviu? Prudência e humildade. Ama eles, mas ainda assim, longe deles. O que é isso? Amar a eles, ficar longe deles. Se precisar alguma coisa de você, você vai dar, se tiver ao teu alcance ou no teu poder. Amém. Glórias ao Rei Jesus. Louvado seja o nome do Rei. Márcio Nayanda. Apóstolo, o tribunal de Cristo será antes ou depois do Armagedon? Armagedon. O tribunal de Cristo é no fim do milênio. Vai falar mais do Armagedon mais. O tribunal de Cristo é no fim do milênio. E no fim do milênio, Deus vai criar novos céus e nova terra. Tudo será novo. É a consumação dos séculos. Vai falar mais se é antes ou depois. No fim, não é antes de Armagedon. Armagedon é na grande tribulação. Depois da grande tribulação virá 1000 anos do governo de Cristo. Depois dos 1000 anos é que vai se assentar o Senhor no trono para julgar os vivos e os mortos. O mar deu os seus mortos. O inferno deu os seus mortos. E todos foram julgados pelas suas obras. E uns foram lançados no lago de fogo que arde com enxofre, e outros foram chamados à direta como benditos do Pai para possuírem o reino. Aleluia, que foi comprado por Jesus. Glória ao Rei Jesus com a sua vida. A vida. Vida com vida. Vida com vida. Jesus comprou o reino. Jesus comprou as portas do céu. Jesus comprou o paraíso. Jesus comprou você. Agora você pode trilhar o caminho do santuário, como diz Paulo no livro de Hebreus, com ousadias e pelo sangue e com sangue de Jesus. Mas o homem só será conhecido no inferno se ele entrar na guerra. E a guerra é nas regiões celestiais, não é aqui na terra. Ouviu, Rodolfo? A guerra não é com os poderes territoriais, com os escorpiões da terra. A guerra, esses escorpiões da terra que estou falando são demônios, espíritos imundos. O homem que
está a lutar com os tranca-rua, com pomba-gira, com o demônio não sei quem, com o feiticeiro da rua, do bairro, não é conhecido no inferno. Esse ainda não é guerreiro. O guerreiro é aquele que sai da terra e vai lá no ar, nos lugares celestiais. E tem a primeira fase da guerra nas regiões celestiais. A guerra nas estrelas. Este aqui já será conhecido. Mesmo antes de dominar, só entrar, você é saudado para a guerra, bem-vindo à guerra. E assim você será conhecido no inferno. O inferno saberá que na terra tem um homem que entrou na guerra, porque esse homem já está em condições de lutar com as potestades, com os príncipes das trevas, com as hostes espirituais da maldade. Então seu nome no inferno será escrito com tinta vermelha e preta. Significa, se você entrar na guerra, é melhor continuar na guerra. Quem entrou na guerra, quem atacou as trevas, quem entrou nas regiões celestiais para atacar os príncipes das trevas, seu nome é escrito no inferno com tinta vermelha e preta, que significa guerra até a morte. O que significa isso? Significa, eles vão te atacar até o dia da tua morte, amém? Você estará em guerra até no dia da tua morte. Se você desistir, eles vão dizer: quem te mandou nos atacar? Então vão te matar. Essas pessoas não sobrevivem. Os que atacaram as trevas e desistiram ou foram vencidos. Se você vê que ele sobreviveu, vai ficar feiticeiro. Vai dizer: não vamos te matar, você vai servir para nós. E eles te levam no mundo do espírito e se tornam bruxo, o inverso. E vão te dizer agora: ataca o reino de Deus que você serviu ontem. Não fica com medo, não. Por isso Paulo disse: todo aquele que luta de tudo deve se abster. Lutar o quê? Nas regiões celestiais, não aqui. Diz mais: todo aquele que é listado para a guerra não deve se apressar com os negócios dessa vida, porque senão não iria agradar aquele que o alistou. Qual a lista? Para guerrear aqui na terra? Aqui com o espírito imundo? Não! Lá tem um anjo resistando os guerreiros. Você dá o teu nome e ele resiste o nome: João Manuel Antônio, pronto para a batalha. Avança! Uma força vai te tirar da terra e vai te jogar nas regiões celestiais, no espírito, não é no físico. Shoo! E você vai parar diante dos tronos, dos poderes das trevas nas regiões celestiais. E eles vão ver você, pá! E vão te falar: que ousadia! Que ousadia! Que ousadia! Você ousa nos enfrentar. Você não sabe que os que vieram aqui, muitos saíram daqui degolados, capturados, queimados, morreram nas cadeias. Essas são as ameaças, a arma de guerra. Lembra-se de Golias, né? Golias ameaçou Davi: hoje eu vou entregar as tuas carnes aos animais do campo. Hoje mesmo. Sim, é uma arma de guerra. Hoje mesmo. Mas Davi também respondeu: hoje mesmo. Se você está dizendo que vai me entregar os animais, eu vou te entregar as aves do céu. Ouviu? E quem perdeu a batalha? Foi o Golias. Mas ai de ti que brincas com as guerras. Estás perdido. Vão te infernar, você não pode imaginar. Vão colocar miséria tremenda, doenças, para você ser o exemplo dos outros que tentarem entrar na guerra. E vão começar a te apresentar e dizer: conhece o fulano? Sabe da história dele? Era guerreiro. Olha como ele está. Está numa cadeira de roda, está numa cama, está na miséria, já morreu, está na cadeia. É isso aí. Amém? Mas João Filho, apóstolo, aqui no Brasil tem milhares de cristãos enfermos e eles estão sempre a falar da passagem de Jó, dizendo que estão em prova. Explique profundamente o que Deus queria mostrar a Jó nesta passagem. Eles não estão em provas. Jó era justo. Jó temia Deus. Jó se desviava do pecado. Veja só as características de Jó: justo, temente a Deus, íntegro, se desviando do mal ou do pecado. Eles são isso? Nenhuma. Eles não são justos, eles não temem a Deus, eles não são íntegros, eles não se desviam do pecado. Eles estão a colher o que estão a semear. O salário do pecado é a morte. É o pecado que lhes fez ficar doente. Pastores com câncer, com tuberculose, com HIV. É o resultado do pecado.
Não tem nada, porque tentação e prova. Porque para você passar na prova tem que ser filho de Deus. E o filho de Deus é justo. Ouviu? Agora esses não têm nada das características da natureza ou então das virtudes que Jó carregava. Como vão dizer que estão na prova como o irmão Jó? E que prova é esse que vai até a morte? Jó não morreu doente. Jó não morreu pobre. Perdeu tudo. E depois ganhou muito mais do que perdeu. E veio o apóstolo Tiago e disse: vistes a paciência de Jó, como ele sofreu e como foi paciente no Senhor para esperar em Deus, e como Deus mudou o seu último estado. Teu primeiro estado terá sido pequeno, teu último estado será extremamente grande. Teste passa, deserto passa, tentação passa, mas eles continuam e vão morrer assim. Diria que Ludmila Feber estava a ser provada morrer com câncer? Não. Nem que seria curada e depois ia morrer, para testificar isso na terra, que o Senhor o chamou. Morreu com câncer. Eles não estão a passar na prova. Eles estão a colher o que semearam. Eles são corruptos. Eles são adúlteros. São mentirosos. São fofoqueiros. Nunca nasceram de novo. Estão cheios de inveja. Estão cheios de ódio. E o salário do pecado é a morte. Os demônios atacaram eles. E não precisa o demônio pedir permissão para atacar o ímpio. Não precisa. Somente ao justo que ele tem que pedir peneirar. O ímpio não. O ímpio tem acesso. O diabo sabe que o salário do pecado é a morte. A única coisa que o diabo não faz sem a permissão de Deus é matar a pessoa. Mas colocar doença, ele não pede permissão ao pecador. Não pede. Ouviu? Cuidado com essa doutrina pentecostal e das igrejas tradicionais do catolicismo. O catolicismo até chama, já tem um santo das doenças. Santa Bárbara, não sei quem é que conhece o santo das doenças na igreja católica. O santo da miséria é o quem? O Lázaro, São Lázaro. Você que foi na católica é quem? Diga ali, o santo das doenças. Os doentes na igreja católica invocam qual santo? Vamos, Soninha. Inveja terrível, fala tudo, meu pai, meu apóstolo, Sandrinha. Sim, já falei. Apóstolo, gostava de saber, sendo Judá predestinado, caso ele se arrepende, seria salvo? Qual Judá é esse que está a se referir? Repete mais a pergunta. Apóstolo, gostava de saber, sendo Judá predestinado, caso ele se arrepende ou se arrependesse, seria salvo? Quem é esse Judá que foi predestinado? Está a falar da tribo de Judá? Como então você também? Vocês fazem pergunta. Quem te disse que Judá só é o predestinado? Qual predestinação é essa? Predestinação? Então Israel não foi predestinado como os herdeiros da promessa de Deus. Não estão aí para o inferno. Vocês já vos falei, cuidado com a predestinação. Predestinação. Todos os humanos foram predestinados para a salvação. Resistam a isso. Em Adão os homens perderam o céu. E em Jesus Cristo os homens podem, não é que ganharam o céu, podem ganhar o céu. Porque a condição está. Todo aquele que nele crê. Ele não falou alguns, os predestinados, ele não falou os predestinados. Ele disse, todo aquele que nele crê será salvo. Vocês aprenderam com vossos mestres, os calvinistas, predestinação de Judá. Então Judá e Israel não são os eleitos pela promessa por causa dos pais. Você não sabia que eles são amados por causa dos pais? Inimigos por causa de vocês e amados por causa dos pais. Quais pais? Abraão, Isaac e Jacó, na qual a promessa foi dada a eles. Ouviram? Amados por causa dos pais, mas inimigos de Deus por causa da igreja. Como assim? Claro. Chamarei um povo que nunca foi meu povo. A um povo que nunca, aleluia,
me ouviu, me viu, vai me ouvir e vai responder: eis-me aqui quando eu lhe chamar. Mas há um povo, aleluia, rebelde e contradizente, todo dia estendia a minha mão para ele. Quanto mais eu lhe chamava, mais se afastava de mim. O eleito. Ouviu? Não é Judá a nação, Judas. Judas. Escreveu Judá. Sim. Não, ele retificou aí. É o Márcio, né? Não, quem retificou não é ele. Então, viu só? Quando você escreve mal a palavra, a resposta também vem diferente. Tem Judá e tem Judas. Ouviu? Judas. Mas eu já vos falei aqui, como é que Judas poderia se converter? Você não sabe que Jesus disse: tem um diabo no vosso meio? Achas que Jesus chamaria diabo a um ser humano? Nunca entenderam esse mistério. No meio de vocês tem um diabo. E acabou. Como poderá se converter seu diabo? Os diabos não se convertem. São os humanos que podem se converter. O diabo é a semente da serpente. São demônios. São espíritos. Ouviram? Estão entre nós. São muitos. Nunca vão se converter. Os humanos são os predestinados. A semente de Adão. Pois o segundo Adão veio salvá-los. Os diabos não. Ok? Evangelista Daniel Vieira. Mestre, ao falar aquilo que o apóstolo falou na reunião sobre a província de Cabinda, ou seja, a independência de Cabinda, o senhor não tem receio da reação do governo de Angola? Eu já falei coisas mais terríveis do que isso aqui. Eu já falei coisas mais terríveis do que isso aqui, Daniel. Achas que isso é mais terrível? Deixa eu vou te falar o que eu falei que é mais terrível. Se fosse outra pessoa, já estaria morto. Em tempo de Eduardo Santos, escuta muito bem, Daniel, e todos vocês que estão me ouvindo. Eduardo Santos foi um ditador de mais de 38 anos no poder, que matava quem ele queria. Não que hoje não matam, mas antes, abertamente. Onde estão Caçula e Camulingue? Onde muitos foram envenenados. Esses mesmos copilipas, esses assassinos, Zé Maria e outros aí eram os que matavam as pessoas opositores ao regime de Eduardo Santos. Ouviu? Naquele tempo, não agora que há uma pequena liberdade, falsa liberdade, claro. Eu falei num programa da rádio, volto a falar aqui, eu gosto de problema também. Você não sabia que eu gosto de problema? Gosto de problema. Você não sabia que eu lhes provoco há muitos anos e eles não me respondem? Você não sabia, você nunca entenderam que quando eu estou a falar isso, eu gosto que eles me processam, me venham me fazer um atentado, um ataque para eles poderem ver Deus? Diz a Bíblia, e eles verão Deus no rosto de Israel. Ouviu? Não brinque então, homem. Não agora. Eu falei assim, preste bem atenção, seu ditador. Eu falei assim, seu ditador, seu corrupto, seu assassino, o meu Deus vai te humilhar, você que reina sobre esse povo. Falei, você que reina. E lhe chamei de Acabe. Seu Acabe, o Senhor vai te humilhar. Teus filhos serão como pássaros vagueantes nos montes e fugitivos, porquanto você destruiu esse povo. Eu falei isso em 2011, não agora não. Porquanto você roubou esse povo, maltratou esse povo, arrependa-te. Não lhe chamei de Acabe, desculpa, Herodes. Você é o Herodes que reina sobre essa terra. Escuta muito bem, eu falei isso. O testemunho está aí nas redes sociais. Ou então a primeira mensagem que eu falei isso nas redes sociais está aí. Houve reação? Houve. Mas falsa reação, falso muro, falso contra-ataque. Ninguém se pronunciou, ninguém, nem a imprensa, nem os comentários. Eu coloco terror na terra. Terror, temor e tremor. Ninguém respondeu. Houve alguns contra-ataques, não se digo até contra-ataques. Aquilo nós chamamos no mundo do espírito ataques psicológicos.
para tentar me intimidar. Fizeram vai e vem. Mas não se manifestaram, não. Eu lhes chotava a muitos deles. Eu falava na igreja, eu sei quem é você. É melhor você fugir, senão serás ferido. Depois já não voltava. Ouviu? Eu lhe chotei, outro foi bater a porta à madrugada, parece 22 ou o quê. E o pastor Rufino, que era o meu cozinheiro, estava lá na cozinha, não sei se a fritar frango ou peixe, e eu estava lá no meu quarto a meditar. O Espírito Santo me falou, tem um contra-inteligência aí, lá na porta, vai lá ajudar o teu rapaz. Encontrei o rapaz a discutir com ele, disse, quero falar com o pastor sou eu. Não, mas estou aqui, não, é outro. Como é que ele sabia que tem outro pastor? O pastor sou eu, não, quero falar com o pastor. Eu cheguei, qual é o problema? Desaparece daqui. Eu sei quem é você. Vai dizer ao teu chefe que eu te chotei. Ouviu? Pergunta o Rufino, vamos contar. Você está pensando aqui agora? Por que não me mataram? Eu sei que você fez essa pergunta, querias mais que eu aprofundasse a respeito do problema de Cabinda. Sim, muito mais que isso. João Lourenço não tentou me perseguir em 2018. Aquilo tudo que você estava a ver não era da igreja ilegais, era eu. Eu não lhe dei recado, não lhe falei, não brinques, tu senão terás o mesmo fim como o do teu chefe. E ele obedeceu e fez bem. Viu? Você está pensando que pode-se brincar com o ungido de Deus? Olha o que ele diz, não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas, e por causa dos seus ungidos, ele puniu povos, nações e reis, trouxe secas na terra, guerras, violência para destruir aqueles que tentaram se levantar contra os ungidos do Senhor. Não brinque com Deus. Eles brincaram com a igreja corrupta, com os falsos profetas. Com a verdade ninguém pode brincar, porque Deus é fogo consumidor, é fogo consumidor, é fogo consumidor. Não tenho receio, não haverá. Então, se alguém te mandou perguntar isso, Daniel, diga a ele, espera se vai noticiar isso, se vai haver uma reação, se vai haver um processo, se vai haver uma intimidação. Tudo ficará quieto. E como gosto, eu gosto. Eu gosto. Para mim, morrer é lucro, viver é Cristo. Se eles pudessem me matar, me ajudariam, porque eu estou cansado de ficar na terra. E não pense que é frustração. Se fosse antes, dizer, está frustrado, não tem povo, não tem condições, está na mata. Não! O homem que está cheio de Deus quer ir para o céu. Ele vive no céu, os seus pés é que vivem na terra. Viver é Cristo, morrer é lucro. Mas como? Eles não têm poder, como disse Jesus a Pilatos, nenhum poder terias contra mim, se do alto não te fosse concedido. Só o alto pode tirar o homem, só o alto. Aleluia. Só um terá autoridade, até autoridade não terá poder, sim, no fim da missão do homem, para me cortar da terra, e vai se enganar que vai me cortar, e no terceiro dia, ou então depois de 3 dias e meio, eu vou ressuscitar, aos olhos de todo mundo verá, sou eu. Se vocês não sabiam, que vocês estão a ver no livro do Apocalipse, e esse vai receber poder no fim da caminhada do homem. Enquanto não chegar esse dia, ninguém vai tossir na terra. Bramiu o leão, quem não vai temer? Profalou o Senhor Jeová, quem não vai profetizar? E o Senhor Jeová faria alguma coisa sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas? Porventura? Então que vejam. Cabinda hoje vai estar em alvoroço desde essa mensagem. E o Cabinda coopera comigo. E não pense com armas. Não é revolução física. É espiritual. Eu vou derrotar todos os poderes das trevas do mundo. Todos. Vou derrotar principados. Vou derrotar Satanás. Quem é um rei da terra? Quem? Para se levantar contra mim. Se nem o próprio Satanás consegue parar diante de mim. Quem? Eu carrego uma autoridade. Uma proteção incrível. O céu todo se abaixa. Eita glória. Mas novamente, evangelista Daniel Vieira.
Evangelista Nadinha Oliveira, não. Obreira Ângela. Apóstolo, há muitas pessoas que aos sábados vão à ISTN, SJ, Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, mas aos domingos voltam nas suas igrejas, nas bolotas dos porcos. Perguntei a algumas dessas pessoas por que razão fazem isso. Elas responderam o seguinte: ainda estamos à espera da confirmação do Espírito Santo para saber se devo continuar na Igreja da Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, ou não. Nunca vão ter a confirmação do Espírito Santo. Muitos deles vão para o inferno. Porque quando Deus diz sai, e você está dizendo, não, qual é a confirmação? A palavra que está a ouvir é esse chamado da saída da sinagoga de Satanás. Se eles não saírem, vão perecer. Não todos, mas muitos depois vão sair. Não se preocupa com esses aí. E Deus é esse Deus. Os falsos profetas não aceitariam lhes curar. Vêm buscar cura e vão para as igrejas das bolotas. Os falsos profetas não fariam isso. O falso profeta, ele jamais faria isso. Mas Deus é amor. Deus, aleluia, não anda atrás das coisas dos homens. Então, eles que recebem as curas e podem ir. Jesus não falou isso. Não foram curados novos? Aliás, os 10, onde estão os novos? Por que só esse estrangeiro voltou para vir glorificar a Deus? A história se repete. Jesus sabia que aqueles não viriam. E pensa que Jesus curava olhando para quê? Se a pessoa vai se converter ou não? Não. E nós também estamos assim. Eu posso conhecer que essa pessoa só vem aqui para buscar cura e ir embora na sinagoga, ainda vou orar para ele. Posso saber que até ele anda a falar mal, vou orar para ele. Nós fizemos a diferença em relação aos falsos profetas, Ângela. Porque nós somos a verdade. Mas uma coisa eu quero dizer, eles vão sair, vão, não tem como, podem continuar. Muitos deles não querem até aparecer no quê? Nas câmaras. Dizem, e nós respeitamos isso. Respeitamos, não quero aparecer porque eu ocupo uma pasta, um cargo lá na igreja. E os cargos estão lhes manter nas igrejas do diabo. Não tem problema não, nós vamos avançar. Sabe, Ângela, nem por força. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. Se uns ainda não tomaram decisão hoje, vão tomar amanhã. Mas uns também nem vão conseguir tomar essa decisão. E o diabo, que é inteligente, vai se apressar para lhes cortar. E Deus, que lhes deu a oportunidade, não vai lhes defender, porque eles desprezaram a oportunidade. Assim como Israel desprezou a paz. Se ao menos neste dia soubesses o que a tua paz te pertence, mas essas coisas estão encobertas aos teus olhos. Por isso dias virão contra ti, que os teus inimigos vão te cercar com trincheiras e baluartes e vão derribar, aleluia, a cidade, e não vai ficar pedra sobre pedra, e todos que estiverem na cidade, muitos serão mortos. Por quê? Porque um dia rejeitaram a paz. Quando a paz chega, tem que agarrar a paz. Ai de ti que rejeita a paz. Quando chega a hora da salvação, porque está escrito, se hoje ouvires a voz do Senhor, não amanhã, amanhã você pode morrer. Quantos morreram, ouviram Deus falar e eles disseram, depois eu vou me converter, depois eu vou renunciar ao pecado, e não chegaram ao tempo de renunciar ao pecado, e o diabo se apressou, matou eles. Por isso nós não estamos preocupados com aqueles que vão lá encher a igreja no sábado para buscarem curas, e depois vão lá e vão, eu creio que eles dizem assim, lá tem poder, mas aqui na igreja eu tenho um cargo, a família, o esposo, uns até vão na igreja, fogem. Seus esposos são pastores, fogem. Se a esposa lhe ligar dentro da igreja, vai mentir. Não, estou no shopping, daqui a pouco estou vendo, está na igreja. Mas nós não estamos preocupados com isso. Nós não viemos para buscar o que o povo tem, viemos para buscar o povo para o Senhor. E quem não der crédito à nossa pregação está perdido. Por isso, deixa Deus fazer a sua obra. Mas uma coisa eu estou a ver, que não são muitos que estão a se comportar assim. Viu, Ângela? Você viu algumas. A maioria que vem no sábado volta no domingo. E se não voltar no domingo, possivelmente
tem uma ocupação, trabalho, não sei o quê, papapá, papapá. Muitos não é porque estão a fugir à religião, estão a fugir os maridos. No domingo, o marido não quer que ele vá para a igreja. Então, no sábado, aproveita, como o marido não está em casa, e faz o culto e vai correr. Ok, é sabedoria que estão a usar. Agora, são poucos que vêm e vão para a sinagoga deles no domingo. Não se preocupa com isso. Um que tem um cargo, não vou falar o nome, senão vão lhe reconhecer, uma poderosa lá na sinagoga de Satanás, chegou aqui, não conseguia trabalhar, tinha lá uma pasta bem grande, uma jovem, uma pasta bem, não é que tinha, bem grande, bem grande, bem grande, mas já oraram nos bispos dele, nos pastores, desemprego, ele cercava a senhora. Uma vez só que ele veio assistir o culto, as portas se abriram. E ele ligou para a pessoa que ele levou. Isso é incrível. Como é que pode uma vez as portas se abriram? Já oramos várias vezes para eu trabalhar, portas fechadas, tudo trancado. E chamaram ele. Estava a dizer, vou sair. Não conseguiu sair por causa do cargo. Parece que os pastores dele deram conta, então começaram a lhe ameaçar, eles fazem tudo, aumentam o cargo, alguma coisa para você não sair. E está lá presa. Mas lá no coração dela, ele sabe que aquela igreja do diabo onde ele está, aonde ele foi, é verdadeira. Chegará um momento, depois, vai criar força e vai sair. Muitos também são prisioneiros de Satanás. Lá estão presos nas mãos dos falsos profetas. São feiticeiros, estão nas cadeias lá da igreja. Então não é fácil sair. Muitos são ameaçados à morte. Muitos têm medo de serem perseguidos. Mas a palavra é essa. Não tenha medo. Fuja, você que tem medo. Agora você que a sua consciência te diz que vou no sábado e domingo aí, não tem problema, pode continuar, mas depois você vai escolher as consequências de ser negligente, porque está escrito, sede fervoroso no espírito ao servir ao Senhor e não vagaroso no cuidado. Amém? Mas